Verdadeiramente, irmãos, a gente Glória a Deus, aleluia. se reuniu para um amigo doçura. Na verdade, o Senhor nos reuniu nessa tarde para dar o livramento. Amém. O Senhor está dando o livramento. Amém. O Senhor está dando o livramento de morte. Glória a Deus, amém. Aleluia. Aleluia. O jovem que entrou por último, Deus está te dando o livramento, viu, jovem? Amém. Você entrou com o capacete, o Senhor falava para mim: estou dando livramento para esse jovem de morte. Glória a Deus. O Senhor marcou um encontro contigo, não é só um amigo secreto, não, irmão. Amém. O Amém. Senhor está multiplicando os seus dias na terra. Aleluia. Senhor, amém. Nós não estamos neste lugar de brincadeira, não, irmãos. É. Deus é fiel. Amém. E eu louvo a Glória a Deus. Eu estava em casa, me preparando para estar aqui, e o Senhor me deu uma palavra que vai falar do semeador, que é Mateus 13, e que diz assim a palavra do Senhor. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, irmãos, com Jesus, através da palavra dele, que a Bíblia vai dizer que onde houver um ou dois ou três reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente. E quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vai ver que aonde Jesus estava, uma multidão seguia Jesus. Amém. Mas o que era engraçado nisso, que a prioridade de Jesus não era, aleluia, curar. Não era falar para o paralítico: levanta e anda. Não era falar para o cego: ó cego, vê. A prioridade de Jesus era fazer com que aquele povo, aleluia, conhecesse a palavra dele. Amém. Não tem, por exemplo, nós participar de um culto como esse, se nós orar, se nós louvar, mas se nós não falar da palavra. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus, que Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia. Amém. Então, irmãos, o que associa, o que traz conforto para nossa alma, o que alimenta a nossa alma, louvado seja Deus, é a palavra de Deus. Glória a E é Deus. essa palavra que não pode faltar, porque tudo que é feito para Jesus tem que ter palavra. Amém. Glória a A palavra do Deus. Senhor vai nos dizer, irmãos, em Mateus 13, eu vou ser bem breve, porque eu quero que os irmãos entendam, que vai dizer assim, Mateus 13, versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos aproximaram-se Glória a Deus, dele e aleluia. perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Aleluia. Glória a Nele se Deus. cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Aí no 19 vai dizer assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar nessa noite acerca da semeadura. O que nós estamos semeando nessa nossa caminhada? O que nós temos semeado? Nós sabemos que já está para se findar o ano, mas ainda não acabou o ano. Amém. Né? Então até dia 31 de dezembro, se a gente ainda não teve tempo de semear,
aleluia, a boa semente, que a principal delas é a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos traz um alerta nessa tarde. O que você tem semeado? Glória a Deus. Principalmente os jovens, o que vocês têm semeado? Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Aleluia. E às vezes nós temos esse pensamento assim: eu sou jovem, eu vou ter uma vida inteira pela frente. Mas se a gente parar para pensar, o que mais está descendo na sepultura são os jovens. E antigamente, pelo menos aqui, eu sou de São Paulo, mas em São Paulo a gente vê muitos jovens se perdendo no tráfico. Aqui em São João é muito jovem que se mata. Mas a gente está vendo muitos casos no país inteiro onde muitos jovens estão infartando. A gente não ouvia dizer que jovem de 20, 18 anos infartava. A gente, quando ouve falar de infarto, a pessoa tem 50, 60 anos. E a palavra e a semeadura é uma coisa certa. E o Senhor vai falar, aleluia, que o semeador, ele sai para semear. E quando ele está, irmãos, à beira do caminho semeando, algumas sementes caem à beira do caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que veio os pássaros e comeu o que foi semeado. Sabe o que Deus está falando? Sabe, a gente está num culto como esse agora, num amigo doçura como esse, e Deus está falando. Deus falou, Deus mostrou, a gente até recebeu, sabe, irmã Lisandra? Só que quando sai lá fora, o maligno vem e rouba tudo que foi semeado. Mas não é porque é culpa do diabo, irmã. Não é porque também é culpa de Deus. Porque tem coisas que nós entregamos com as nossas próprias mãos. Tem coisas que o diabo, ele não precisa fazer força para nos tirar. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente ouve a palavra do Senhor, irmãos, a gente tem que fazer por onde entender. Porque quando a gente não entende aquilo que o Senhor nos fala, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vem e rouba tudo aquilo que foi semeado. Sabe aquele sonho que você tinha e chega um determinado tempo você não tem mais? Você nem lembra mais dos sonhos que você teve. Por quê? Porque em algum momento da tua vida, você mesmo entregou para ele e falou assim: toma, porque talvez isso não é para mim. Talvez isso não vai acontecer comigo. Glória talvez a Deus. não é o que Deus tem para mim. E Deus está falando, é o que eu tenho para você. Amém. Então guarde Glória a aquilo Deus. que eu vou entregar para você nessa tarde. Presta bem atenção, irmãos, porque a dinâmica vai ser sobre isso. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Aí no vídeo vai falar assim, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição. Sabe aquela pessoa, ela está na igreja. Nós estamos aqui hoje. É benção. Deus vai falar. Os irmãos vão profetizar. Deus vai se manifestar de todos os meios. E a gente vai receber a palavra. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a tristeza ela tem que bater em retirada. Amém. Quando nós estamos na presença do Senhor, a opressão ela tem que ir embora. Amém. Amém. Glória Só a que o Deus. problema é, sabe, jovem, quando sai daqui pra fora. Porque tem gente que só recebeu a palavra de bom grado. Só que quando coloca os pezinhos lá do portão pra fora, ela não consegue permanecer. Ela não consegue permanecer. Aí o que acontece? Vai juntando adjetivos eu não vou mais no culto da irmã Lisandra porque eu não gostei do irmãozinho. Aí eu não vou mais na igreja tal porque eu não gostei do irmãozinho, não tem raiz. E nós temos que aprender, irmãos, a ter raiz no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós temos que aprender a se fortalecer no Senhor. Amém. E na força Aleluia. do seu poder. Nós temos que recebe a palavra. Porque servir a Deus é mais chorar do que sorrir. Servir a Deus não é você ter um monte de amigos te bajulando, vai ser sempre 2 ou 3. De verdade, irmãos. A Glória. Bíblia fala isso. Não existe, você pode ser uma pessoa conhecida. Eu sou uma pessoa conhecida, mas uma pessoa de poucos amigos. Porque eu aprendi com Jesus que os meus amigos são Marta, Maria e Lázaro. 3. São 3 que você pode contar de verdade. Que a hora que vier o tempo ruim, a hora que vier o vento, o tsunami, o terremoto, vai estar lá com você.
Então nós temos que saber discernir se nós somos pessoas conhecidas ou se nós temos amigos. Porque amigo de verdade está com você em todas as horas. Pode não se ver todo dia, porque eu tenho amigos que eu não vejo todo dia. Mas se eu fazer um telefonema, eu sei que eu posso contar. Amém. Recebeu a palavra com alegria, mas não consegue permanecer, irmão. Sabe por quê? Porque não tem raiz, ela é uma pessoa de momento. Hoje ela recebeu a palavra, na primeira dificuldade, Deus não é comigo. Isso não é pra mim, não vai acontecer. Aonde que a tua semente tem caído? Que tipo de solo você é hoje? Glória a Será Deus. que você é um Aleluia. solo que caiu as sementes à beira do caminho e o pássaro veio e roubou todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos que Deus semeou no teu coração e você hoje nem sonha mais? Talvez tem pessoas aqui que sonhavam talvez ser jogador de futebol, jogador de basquete. Talvez tem umas aqui que sonha, não sei, ou ser uma administradora de empresa, ou talvez trabalhar no reino. Glória a Deus. Será que ainda você tem esse sonho? Ou Satanás já roubou isso de você? Ou você é um solo pedregoso, que você recebe a palavra de Deus com alegria no tempo que você está na igreja, mas quando você sai da igreja e vai ter que encarar a tua realidade de frente, Deus já não faz mais parte da tua vida, porque não tem raiz. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmãos, é o nosso alicerce. Amém. Amém. Se Glória a gente não conhecer, porque a oração, irmãos, ela nos faz íntimos de Deus. Amém. Mas a palavra de Deus, ela faz a gente conhecer quem é Deus. E quando a gente conhece uma pessoa, a gente não abre mão dela. Porque quem tem um amigo que ama muito ele, que conhece ele de verdade, você faz questão que ele esteja com você 24 horas por dia. Independente se ele tem dinheiro para trincar ou não. Amém. Independente se ele tem carro, se tem moto, quando é de verdade, a gente sente. A gente quer que esteja do nosso lado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Assim é Jesus. Glória. Aí ele vai falar do outro solo. Olha só o outro solo, Jesus. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Olha só quem que é esse solo. Aí esse solo vai dizer assim, ó: quanto a semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Sabe aquela pessoa que é aquele solo que cai? Sabe aquela semente que cai no solo espinhoso? Aquela pessoa que tem sonho, por exemplo, de ser famoso, de ser grande. Ele quer Deus, ele quer Jesus, ele até quer. Mas as coisas do mundo, sabe? Aquelas músicas do mundo, a moda do mundo, sufoca ele. Rouba a parte que é de Deus. Santo Deus. E é isso que o Senhor não quer. Aleluia. Amém. O Senhor, Ele não quer. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele não quer que a moda deste século, que a imundiça, com o lixo que está nesse mundão, Amém. Glória a Deus. rouba a parte do teu coração que é dele. Amém. Amém. Glória a Não Deus. tem para onde nós correr. Sabe por que nós estamos aqui? Deus podia ter mandado outras pessoas, mas Deus mandou quem é marcado por Ele, porque a palavra de Deus vai dizer Amém. que só chega até Jesus quem Deus permite. Sabe o que Deus está falando? Você pode até clamar Ele, mas se Deus falar assim, não, você não vai conhecer meu filho, você não vai fazer parte do meu reino, Ele te tira do ar, Ele te mata. Que é isso, irmã Camila? É a palavra de Deus que está falando. Amém. Glória a Bíblia Deus. fala isso, que Deus só permite chegar até Jesus quem Ele quer. Amém. E aí Jesus então entra em cena e Ele fala assim, ó: todos aqueles que o Pai me enviar, eu, Jesus, não lançarei fora. Sabe por que Ele briga por você? Sabe por que eu creio eu assim? Creio eu assim, que às vezes Deus fala assim, não, chega pra Ele. Ele fala assim, não, você permitiu Ele me conhecer, agora é eu que vou justificar Ele. Amém. É eu que vou ser o advogado Sim, dele. E ele Deus. vai entrar no prumo, querendo ou não. Por quê? Porque Deus permitiu chegar até Amém. Glória a Jesus. Deus. Amém. Então não tem pra onde correr, não tem meio termo. Ou você Aleluia. fica no caminho, ou você sai do caminho de vez.
Porque se sair do caminho é Amém. morte. Aleluia. Mas se ficar no caminho é vida, irmão. Amém. E o Glória a Senhor Deus. não nos chamou nós para ficar à beira do caminho. O Senhor nos chamou Amém. para ficar Glória no a Deus. caminho. E a Aleluia. palavra do Senhor finalmente, irmãos. Oh, aleluia. Amém. Vai falar da terra boa. Glória a Deus. Outra ainda Glória a caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Porque a palavra está sendo pregada. Glória a Quem Deus. tem ouvido, ouça. Aí ele vai falar assim no 23. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Sabe, irmãos? Para os irmãos entenderem. Vamos falar agora do casal, da irmã Lisandra, do irmão Daniel e do filho dela. Eles são em 3. Mas quando a gente começa a trabalhar na seara, quando a gente começa a preparar a terra, quando a gente entende a palavra, de 3 começa a passar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entende? Glória Quando a a gente Deus. entende a palavra, a obra cresce. Amém. Quando Glória a eu entendo Deus. a palavra, a minha vida financeira cresce. Amém. A Glória minha a Deus. Glória a vida Deus, sentimental aleluia. cresce. A minha vida espiritual cresce. Amém. A minha vida conjugal cresce. Amém. Quando eu entendo aquilo que o Senhor semeia no meu coração, quando eu entendo, quando eu ouço a voz de Deus, quando Ele fala assim, ó, não é o momento, não é a hora, não sai de casa hoje, fique em casa hoje, ouve a palavra que Deus está te dando, ouve a instrução que o Pai está te dando. Glória a Deus. Eu aprendi, depois de casada e me tornar mãe, que voz de pai e mãe é Deus purinho falando na terra. Amém. Glória a Deus. Se você não estiver dando ouvido para pai e para mãe, pode preparar a tua colheita, porque não vai ser boa. Não tem como a gente ter boa colheita se a gente não honrar pai e mãe. Amém. Amém. Glória a Parte do Deus. nosso sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo todas as áreas, tanto espiritual, todas as áreas. Parte do nosso sucesso nós vamos obter se a gente honrar pai e mãe. Se a gente saber ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus está falando aqui pra mim, que tem falado assim pra jovem, ó, não quero que você naquele caminho ali não, ó. Ó, eu não quero que você vai por aqui. Eu tava me arrumando. Eu vou falar do jeito que Deus falou pra mim na minha casa. Deus falava assim, ó, pode falar lá. Você pode enganar a mãe, você pode enganar o pastor, você pode enganar quem você quiser. Mas a Deus você não engana. Amém. Glória. E os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor nessa tarde, Ele está dando livramento. Amém. Glória a Deus. Livramento. Não estou incluída nesse livramento. A irmã Lisandra não está incluída nesse livramento. O Daniel não está. A irmã não está. O irmãozinho não está. O irmão não está. As irmãs não estão. O livramento é para os jovens. Glória a Deus. E é livramento de morte. Amém. Porque Satanás não está feliz, não, viu, Elisa? Satanás não está feliz com o que anda acontecendo. Mas o Senhor está falando, eu estou dando um livramento. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus fala assim, ó, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito está falando por quê? Porque Deus está falando assim, ó, se dê credibilidade para a palavra de Deus, se crê na palavra de Deus, porque credibilidade a gente dá na palavra do homem ainda se quiser. Na palavra de Deus a gente tem que crer. Amém. Crer. Glória a Aonde Deus. vocês colocaram, Amém. vai multiplicar. Amém. Vai ser Glória a a Deus. 100, a 60 e a 30. Aleluia. Coloca de pé todo mundo. Glória a Deus. Agora vai ser de novo. Glória a Deus. Nós falamos da semeadura. Eu vou ser o semeador nessa tarde e eu vou semear. Vocês não podem olhar no saquinho, só põe a mão e tira uma sementinha. Não precisa falar o que está escrito. Se você sentir a vontade depois que todo mundo pegar, aí eu vou perguntar. Se alguém quiser falar, fala. Ó. Você é a terra. Então o papel que você pegar é o que você vai ter que semear.
E isso vai ter que começar a ser trabalhado em você. Tá. Um só. Não olha dentro do saquinho, né? Esconde do dele. Isso é real, gente. Vocês vão falar assim, ó, é Deus purinho nesse negócio. Amém. Depois vocês falam, espera aí. É pra gente ver o quanto é real isso aqui. É muito legal. Eu fiz isso numa igreja, aí tinha um senhorzinho. É eu mesmo. Ele tava. Deus puro. Ele tava meio embriagado e o meu esposo tava na porta. A hora que ele foi pegar isso aqui, ele enfiou a mão, ele enfiou tudo na boca. Não, mas ele não come não, porque ele é doce. Foi feroz, né? Vamos lá. Todo mundo pegou? Agora eu vou fazer uma pergunta única e cada um responde. Faz sentido o papel que cada um de vocês pegou na vida de vocês? Sim. Saiu 2 sem querer. Nossa. Só vai fazer as duas coisas. Vai ter o seu é porque é duas coisas. Faz sentido? É porque você tem que semear. Semear na vida das pessoas. Na minha faz. A minha faz também. a tua. Não faz sentido na sua, não. Então esse papel, essa semente, é o que Deus quer que você Faz na semeia. tua? Faz. É o que Deus quer que você semeia na tua vida. Faz muito, viu? É uma coisa, essa semente é uma semente que tem que ser trabalhada na tua terra. Você é a terra. Então talvez eu não sei como é que tá a tua terra. Eu não sei se a tua terra está precisando de amor, de você ter mais amor, se compadecer mais do teu irmão. Eu não sei se a tua semente é de libertação. Eu não sei qual é a libertação que você precisa. Talvez as pessoas olhem por fora e falem assim, talvez ele precisa de uma libertação porque gosta de música circular. E a libertação que você precisa é algo que você ainda não revelou a ninguém, que só você e Deus sabe. Amém. Glória a Deus. Se você pegou perseverança, Amém. o que Deus está querendo te dizer? Persevera. Você está no caminho. Não é hora de parar. Se você pegou a fé, a palavra de Deus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, Camila, o que é fé? Fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Sabe aquilo que você quer, que você sonha? Talvez para você seja algo impossível. Mas você crê que você vai receber. Isso é fé. Camila, eu tenho que trabalhar a fé então no meu coração. Isso. Se você pegou esperança, Jesus é a tua esperança. Amém. Glória a Deus. Jesus é a tua força. Jesus, ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação. Alguém pegou outro nome que eu ainda não falei? Porque tinha vários nomes sim, aí. Vários nomes. Ela pegou outro nome que você não falou. Qual que foi? Sabrina. Amor. Ah, Exatamente. A palavra de Deus vai falar que pode uma mãe se esquecer de um filho ainda que mãe. Mas todavia ele não se esquecerá de ti. O Senhor, ele te ama. E ele te escolheu. E quando o Senhor, ele te escolheu, ele não errou. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que antes mesmo de Ciro nascer, em Isaías 45, Isaías já profetizava o nascimento de Ciro. Só que Ciro ainda nem tinha nascido. Ele só ia nascer, acho que depois de 50 anos depois. E a palavra de Isaías profetizava da seguinte maneira: Ciro, antes mesmo que você conhecesse Deus, ele te deu teu nome e ele te deu teu sobrenome. A gente não está na nossa família por um acaso. Foi Deus que colocou o nosso nome. Foi Deus que deu o nosso sobrenome. Então o Senhor, ele te ama. Amém. E ele te escolheu a dedo. Amém. Amém. Irmãos, agora uma pergunta. Alguém quer devolver o papel? Alguém deseja colocar no saquinho? é pra tirar outra? Não, é a primeira pergunta. Alguém deseja ficar com o papel? Alguém deseja guardar o papel? Guardar? Alguém deseja? Alguém deseja guardar? Aqui, Alguém deseja guardar?
Você aceita a escrita, né? Amém? Eu vou ficar. Amém? Então vamos lá. Esse é o segredo da bênção. Amém. Lembra a palavra do semeador? Vou esperar. Por que Jesus falava por parábolas? Porque para uns era dado o entendimento do reino dos céus. Amém. E outros buscavam a Deus por curiosidade. Amém. O que eu quero ensinar para vocês? Que aquilo que Deus semear no coração de vocês, não permita o inimigo roubar. Porque você viu que eu não precisei fazer força, eu só perguntei. Não foi bom. Não foi bom, tá vendo? Entendeu? Quem ficou, erga a mão. Por isso que a palavra de Deus fala: quem tem ouvido, ouça. Então assim, vocês viram? É só para vocês entenderem. Isso não estava na parte da dinâmica. Deus me deu isso agora. Eu tinha esperança que ela não ia me enganar. Óbvio, vai mais. Então, Por que você se devolveu? Pelo perdão, o que significa? Eu não devolvi porque eu entendi que essa semente é a semente que eu precisava e eu ia guardar. também. É isso que eu entendi. A semente eu ia guardar. Pra vocês verem como o inimigo, Começou terra. como o inimigo age. Entendeu? Ele vem de sapatinho. E não precisa, e ele não precisa de muito para roubar aquilo que Deus nos deu. Muitas das vezes nós entregamos de mão fechada. Entendeu? Por isso a palavra de Deus fala que quem tem ouvido, tem ouça. É só uma dinâmica, mas que no mundo espiritual é real. Amém. Amém. Tá, irmãos? Então vocês que ficaram com a tua semente, que coisa linda. É isso aí. Amém.